Você acha que o jogo de posição pode ser resumido nessa imagem ou não? Então fica com a gente até o final desse vídeo para entender se essa filosofia realmente faz sentido. Opa, fala galera do Centro do Jogo, sejam bem-vindos mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai iniciar uma série de conteúdos destrinchando o jogo de posição de uma maneira que seja simples e fácil de entender. Para que fique bem completo, sem precisar da gente fazer um vídeo muito longo, além de facilitar o acréscimo de conteúdos e atualizações depois, a gente decidiu dividir o conteúdo em vários vídeos e vamos colocar aqui numa playlist só, seguindo a sequência didática, para que quando chegar lá no final, todas as dúvidas estejam esclarecidas. O objetivo aqui é fazer alguns esclarecimentos sobre o jogo de posição e procurar entender se ele é ou não sinônimo de um jogo estático, como o próprio nome da filosofia pode fazer parecer. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre qual a lógica dessa filosofia de jogo, para que a partir daí a gente construa uma base e tudo fique mais fácil de compreender. Bom, sei que você já deve estar curioso, então sem muita enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo. Primeiro, para entender qual a lógica do jogo de posição, a gente precisa saber antes a lógica de um jogo de futebol. A grande tarefa de um time no jogo de futebol é fazer mais gols que o adversário, isso é óbvio. E para isso, o time tem que dar um jeito de jogar a bola dentro do gol do oponente, ao mesmo tempo que não deixa o oponente fazer o mesmo. E existem muitas maneiras de se fazer isso. A grande questão do futebol é que, como muitos dizem, ele não é uma ciência exata. Então imagina que um jogo de futebol que está acontecendo com esse cenário, a bola com o lateral direito do time azul. O time azul, time com bola, está posicionado dessa maneira para tentar oferecer opções de passe para o jogador que está com a bola e tentar chegar até o gol. Já o time vermelho, o time que está defendendo, está posicionado para tentar impedir o ataque do time azul nessa situação. Se o lateral direito toca a bola para o zagueiro que está ao lado dele, as linhas de passe vão mudar, o posicionamento dos dois times vai ter que se alterar e os jogadores vão ter que se movimentar, cada um para tentar cumprir o seu objetivo. Um simples toque na bola para um lado já causa uma reação em todos os jogadores que estão em campo. E é basicamente isso que acontece a cada ação do jogo, uma reação. E no jogo uma ação desse tipo acontece praticamente a cada segundo. Ou seja, se você tentar prever ao pé da letra tudo que vai acontecer no jogo de futebol, você vai ficar louco. Numa partida a gente tem infinitas possibilidades de situações de jogo que podem acontecer. Por isso é absolutamente impossível prever o que vai acontecer e qual vai ser a reação de cada um dos jogadores em campo. Cada time tem 11 jogadores e provavelmente cada um pensa de um jeito diferente e vai tomar decisões diferentes. É como diz aquela frase famosa, cada cabeça sentença. O máximo que pode ser feito por um time é definir uma lógica de comportamento para que os jogadores pelo menos se comportem como uma unidade em campo. Imagina que a gente tem um barco a remo navegando num rio com 11 pessoas dentro. O barco vai seguir a mesma direção para onde a maioria das pessoas está remando. Só que se 6 pessoas estiverem remando para a direita e 5 para a esquerda, o barco vai se mover para a direita muito lentamente. Só que para ir mais rápido, o ideal é que todos os 11 remem na mesma direção. Então eles definem entre si que todos devem remar a favor da correnteza. Acontece que, assim como no futebol, esse rio hipotético é imprevisível e a correnteza muda de direção toda hora. Mas se todos os remadores souberem identificar as mudanças de direção que a correnteza vai estar sofrendo, todos eles vão conseguir se adaptar para remar de acordo com essa referência que eles escolheram. Deu para entender? O jogo de posição nada mais é do que uma lógica de comportamento para que todo mundo reme para o mesmo lado, mesmo estando num jogo que muda de desenho a todo instante como é o futebol. Então basicamente é uma filosofia criada para que um time possa usar para que ele consiga reagir às diferentes situações que o jogo pode oferecer. Para isso, no jogo de posição, se usa principalmente o campo de jogo como uma referência, mas também, óbvio, vai se considerar ali a posição da bola e até a postura corporal dos companheiros e dos adversários. E com postura corporal é, por exemplo, para onde o corpo do jogador está virado, se é de frente, se é de costas, se é de lado. A ideia dessa filosofia é a gente criar vantagens táticas sobre o adversário de acordo com essas referências que a gente citou anteriormente. Para que um time crie essas vantagens, é necessário que todos os jogadores saibam o que eles estão fazendo e o que os companheiros deles provavelmente vão fazer. Como a gente já disse, o jogo muda o tempo todo. Mas quando a gente tem uma lógica de como o time deve se posicionar a cada momento, fica mais fácil de todos os jogadores entenderem e todos remarem para o mesmo lado. Até aqui tá tudo muito teórico mesmo. Só que para fazer com que os jogadores possam aplicar essa ideia dentro de campo, é preciso criar regras e ferramentas que tornem o jogo de posição mais palpável, mais fácil de aplicar na prática. Uma coisa muito usada no jogo de posição para orientar o posicionamento dos jogadores é a setorização do campo, que é essa divisão em zonas, tá? E cada técnico que usa o jogo de posição pode ter diferentes tipos de setorização, mas essa aqui é a mais famosa e difundida. Como você vai ver aí nos vídeos seguintes, muitas das premissas e regras que a gente vê no jogo de posição vão usar esse campo aqui com 5 faixas verticais e 6 faixas horizontais para facilitar as aplicações dessas premissas na hora do jogo. Mas como eu disse, cada treinador pode adaptar isso ao seu jeito.
É uma forma de fazer com que o time que pratica essa filosofia domine primeiramente o espaço de jogo para poder aplicar as demais ideias. Aqui no Brasil, o jogo de posição ficou estigmatizado como futebol de prego, onde cada jogador fica preso aí no seu quadrado sem poder sair de lá. Só que não é bem assim, tá? Essas referências no campo servem justamente, entre outras coisas, para garantir que o time não vai ficar, entre aspas, torto, e também para fazer com que as movimentações de troca de posições saiam mais organizadas. Mais uma vez, a gente vai se aprofundar nisso depois. Aliás, se você não quiser perder nenhum dos próximos vídeos sobre o jogo de posição, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre que um vídeo for lançado. Além do domínio do espaço e geração de vantagens, o jogo de posição trabalha muito ali com a ideia de manipulação do adversário por meio do direcionamento de atenção da marcação do oponente. Você já deve ter visto algo parecido com isso. Imagina que a gente tem duas crianças numa sala e nessa sala a gente tem uma cadeira. Uma das crianças está sentada enquanto a outra está em pé. A criança que está em pé está louca para sentar, mas para fazer isso precisa que a outra se levante e abandone a cadeira. E para poder fazer isso, a criança que está em pé tira o chinelo da criança que está sentada e joga do outro lado da sala. Aí a criança que estava sentada se levanta, vai pegar o chinelo e deixa a cadeira livre. E com a cadeira livre, a criança que preparou a artimanha se senta na cadeira. Um time que utiliza o jogo de posição é como se fosse a criança que jogou o chinelo da outra para poder se sentar. O chinelo é como se fosse a bola, poderia também ser um jogador, mas não vamos entrar agora nesse mérito. Agora levando para o exemplo prático, imagine que o time que está atacando faz a bola avançar pelo lado direito para atrair a compactação do time adversário para esse lado, mas a intenção é tirar a marcação do corredor esquerdo para atacar por lá rapidamente depois. Então, enquanto a bola está lá do lado direito, a gente vai ter outros jogadores que estão posicionados aqui estrategicamente, tanto do ponto de vista da localização dentro do campo, quanto da postura corporal, para fazer a bola passar de pé em pé e chegar mais rapidamente possível lá do lado esquerdo. É como o próprio Guardiola, grande referência do jogo de posição, já falou, o objetivo é mover o adversário, não a bola. E resumindo mais uma vez, o jogo de posição nada mais é do que uma lógica para se jogar futebol, e ele usa várias premissas do próprio jogo para poder fazer isso. E é sobre essas premissas que a gente vai se aprofundar ainda mais nos próximos vídeos. Bom, se o segundo vídeo da série já tiver saído, ele vai estar aparecendo aí na tela. Recomendo que você assista aí para pegar a sequência do conteúdo no embalo. Caso o vídeo ainda não tenha saído, veja outro vídeo nosso que também vai estar aparecendo aí. Bom, então é isso, espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima, valeu!